Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo expositivo. Eu sou o irmão Misael Marcelo e mais uma vez estaremos expondo a palavra do nosso Deus. Desta vez, nas semanas atrás, nós terminamos o estudo da terceira epístola do apóstolo João e no dia de hoje estaremos começando uma nova série, que é a série da segunda epístola do apóstolo Pedro. Portanto, hoje estaremos estudando apenas os dois primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2. Nas próximas ocasiões estaremos dando continuidade a esse nosso estudo expositivo dessa magnífica epístola. Portanto, sem mais demoras, vamos então abrir as Escrituras na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar a Deus, pedindo que Deus nos oriente à medida que vamos expondo a sua palavra. Oremos. Pai amado, muito obrigado por esta oportunidade e por este dia que nos dás para expormos a Tua palavra e aprendermos com Ele. Pedimos que o Senhor nos ajude, meu Pai, à medida que vamos estudando essa epístola, que o Senhor fale ao nosso coração. Te peço, Pai, que tudo seja feito conforme a Tua vontade e abra os olhos do nosso entendimento para que compreendamos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa epístola foi escrita por Pedro e é a sequência da primeira epístola que nós vemos logo antes dessa mesma epístola. E a primeira epístola, ela evoca uma mensagem de encorajamento, visto que os irmãos estavam passando por muitas aflições e perseguições e provações, e Pedro escreve aquela epístola com o objetivo de encorajar esses irmãos, de fortalecer a fé desses irmãos em meio às perseguições. Ou seja, eram questões de fora para dentro da igreja, ou seja, as perseguições. Mas a segunda epístola é mais ou menos o contrário, são questões internas. Haviam falsos mestres que se infiltrariam no seio dessa igreja que Pedro escreve. Então, a segunda epístola evoca uma mensagem de alerta, de advertência a esses irmãos, pois viriam a enfrentar tempos difíceis, a entrada de falsos mestres na igreja. Portanto, antes de entrarmos no nosso texto, gostaria de fazer algumas considerações, algumas observações concernentes à segunda epístola de Pedro. Em primeiro lugar, quanto ao autor da epístola, que é Simão Pedro, que nós vemos logo no versículo 1, Simão Pedro. E esse Simão Pedro, como nós bem sabemos, foi um dos 12 apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 10, versículo 12, o versículo 2. Também foi um dos líderes da igreja em Jerusalém e foi conhecido também por Cefas, como vemos em Gálatas 2:11. Esse foi um dos outros nomes de Pedro, Cefas, nome aramaico. Também Pedro foi anteriormente pescador no mar da Galileia, como vemos em Mateus 4, 18 a 20. E foi filho de Jonas ou João, como vemos em João 21, 15. Então, exatamente esse Pedro que nós bem conhecemos, o apóstolo corajoso, no caso anteriormente medroso e sem coragem, mas depois de ter recebido o Espírito Santo, foi um homem corajoso. E vemos isso em Atos 2, quando ele se levanta e prega o Evangelho, 3.000 almas se convertem a Cristo. Então, exatamente esse Pedro que nós estamos a pensar, o discípulo de Jesus Cristo. Essa é a primeira consideração quanto ao autor, Simão Pedro. Segunda é quanto à data que Pedro escreveu essa carta, que é provável que tenha sido de 60 até 70 depois de Cristo. Por quê? Porque Pedro morreu sob ordem do imperador Nero. E é provável que Nero morreu em 68 depois de Cristo. Então é lógico afirmar que essa carta Pedro escreveu entre 60 a 70 depois de Cristo. E é curioso que Pedro escreve essa carta nos seus últimos dias de vida, nos seus últimos anos e momentos de vida. Esteve na prisão quando escreve essa carta, esteve em Roma.
A terceira consideração é exatamente quanto ao local. Pedro esteve em Roma quando escreveu essa carta, mas não é uma certeza, mas à luz do capítulo 5 da primeira epístola, no versículo 13, ele diz: aquela que se encontra em Babilônia também eleita-vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Ele estava em Babilônia. Babilônia era uma metáfora para referir-se então a Roma, a cidade de Roma. Então Pedro, é provável que quando escreveu a primeira como a segunda carta esteve em Roma. Esse é o local onde Pedro se encontrava. Agora, uma quarta observação quanto aos destinatários da epístola. A quem Pedro está escrevendo? Nós vemos aqui no versículo 2, no versículo 1 ainda, da primeira epístola, ele não especifica como especificou na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 1. Ele não especifica a quem está escrevendo. Assim, isso nos dá uma grande inquietação. Mas, à luz do capítulo 3, do versículo 1, ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, no caso, entre a primeira e a segunda, ele procura despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, à luz desse facto aqui, do versículo 1 do capítulo 3, nós podemos compreender que é uma segunda epístola, e se é uma segunda porque houve uma primeira epístola. E a primeira que nós temos é, no caso, a que vem antes dessa. E a primeira ele escreveu para os irmãos que estavam na dispersão, nas províncias da Ásia Menor. No caso, como vemos aqui, na dispersão no ponto da Galácia, Ásia e Bitínia, também em Capadócia. Então, são esses os mesmos destinatários, tanto da primeira como da segunda epístola. Agora, quanto ao propósito ou o objetivo de Pedro escrever essa epístola, que é de exortar aos cristãos acerca da chegada de falsos mestres, e também de exortar esses cristãos a crescerem espiritualmente. Ao passo que Pedro ele termina a epístola, no capítulo 3, versículo 18, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o objetivo de Pedro, é de exortar quanto à chegada de falsos mestres e ao mesmo tempo também de incentivá-los a crescer espiritualmente. E segundo este Pedro tem pelo menos 3 temas de destaque. Em primeiro lugar, e ele divide isso de uma maneira extraordinária. Primeiro, no capítulo 1 todo, ele ocupa o tema do crescimento espiritual, do conhecimento de Cristo. O segundo tema é os falsos mestres. Ele fala acerca da chegada dos falsos mestres, as características dos falsos mestres. Em terceiro lugar, fala da segunda vinda de Cristo, pois os falsos mestres, eles duvidavam que Cristo haveria de voltar. Duvidavam, eles falavam que Cristo não iria cumprir a sua promessa de regressar à terra. Então, esse é um pano de fundo da segunda epístola do apóstolo Pedro. Portanto, já estamos em condições de entrar no nosso texto. São 2 versículos apenas que vamos então expor no dia de hoje. Em primeiro lugar, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Mas antes é necessário nós lembrarmos que as cartas na época de Pedro tinham basicamente essa constituição, tinham uma apresentação e tinham uma saudação. E é isso que vamos aprender no dia de hoje, acerca da apresentação de Pedro, versículo 1, e a sua saudação para quem ele está escrevendo. Versículo 1, ele começa apresentando como Simão Pedro, como já bem dissemos. Simão Pedro é o apóstolo de Cristo Jesus. E ele aqui diz algo interessante, diz: servo e apóstolo de Jesus Cristo. Servo e apóstolo de Jesus Cristo. O termo servo foi usado no Antigo Testamento para Moisés, em Salmo 105, 26, para Josué e para os profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, Amós 3,7, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar a seu servo, no caso dos profetas. Então, desde o Antigo Testamento, Deus teve servos, pessoas que serviam a Deus como Senhor de suas vidas. E a palavra que Pedro usa aqui para servo também foi usada por Paulo, por Judas e por Tiago. Romanos 1 diz Paulo, servo de Jesus Cristo, Tiago 1, Tiago, servo de Deus, e Judas também, Judas 1 diz servo de Deus. E Tiago e Judas, é curioso que foram irmãos de Jesus Cristo, mas eles apresentam-se não como irmãos de Cristo, mas como servos de Cristo. E a palavra que Pedro usa aqui tem um significado muito forte.
e literalmente escravo no grego, que é doulos. Doulos literalmente significa escravo. E nos dias de Pedro, assim como nos nossos dias, chamar alguém de escravo tinha uma conotação muito negativa e muito humilhante, era um termo desprezível. E numa época em que os animais tinham mais valor do que os escravos. William Barclay é um comentador bíblico e ele explica o que significa chamar um cristão de doulos de Cristo, ou chamar um cristão de escravo de Cristo. O que significa isso? Em primeiro lugar, ele diz: chamar o cristão de doulos de Deus ou doulos de Cristo, escravo de Cristo, significa que o cristão é possessão inalienável de Deus. No mundo antigo, o amo, no caso o senhor do escravo, possuía seus escravos da mesma maneira que era proprietário de suas ferramentas. Ou seja, um servo pode mudar de amo, de senhor, mas não um escravo. Ou seja, um escravo era inseparável do seu senhor. Um escravo era inseparável do seu senhor. Então, o escravo é possessão inalienável de Deus, inseparável de Deus, não pode desviar-se de Deus como Senhor. Assim, um cristão pertence a Deus em forma inseparável, inalienável. Isso que significa chamar alguém de escravo de Cristo. Em segundo lugar, ele explica: chamar o cristão de escravo de Deus ou doulos de Deus significa que o cristão está incondicionalmente à disposição de Deus. No mundo antigo, o senhor do escravo podia fazer com seu escravo o que quisesse. Tinha sobre seus escravos o mesmo domínio que tinha sobre suas propriedades móveis e imóveis. Assim, também o cristão pertence a Deus e Deus o envia onde quer, faz com ele o que quer e como quer. Assim, o cristão é uma pessoa sem direitos de sua própria autoria, porquanto todos os seus direitos foram entregues a Deus. Isso que significa ser escravo de Cristo. Estamos incondicionalmente à disposição de Deus. Deus pode fazer conosco o que Ele quer, como quer, pois pertencemos a Ele. Também, ele diz também que chamar o cristão de escravo de Deus ou doulos de Cristo significa que o cristão deve estar constantemente a serviço de Deus. No mundo antigo, literalmente o escravo não tinha tempo de férias, não tinha tempo de descanso, não tinha tempo de gozar as férias, de festa e tempo livre, não. Nem horário de trabalho estabelecido por acordo mútuo, nem férias, nem nada. Ele estava completamente a trabalhar, constantemente a trabalhar pelo seu Senhor. Assim também é o cristão. O cristão não pode setorizar sua vida estabelecendo períodos ou tempos e atividades que pertencem a Deus e outras que pertencem a si mesmo. Mas todo o trabalho, toda a vida do cristão entregue a Deus, está constantemente servindo a Deus. Isso que Paulo diz, que vos ofereçais a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis. Então, o seguidor de Cristo é uma pessoa que necessariamente dedica cada momento de sua vida e seu tempo a serviço do seu Deus. O termo doulos, ele tem um correspondente na língua grega, que é Kyrios, que é Senhor. Então, todo o doulos tem um Kyrios, e todo Kyrios tem um doulos. No caso, nós como cristãos somos doulos de Cristo, escravos de Cristo, servos de Cristo, e Ele é o nosso Senhor. Agora, voltando a Pedro. Por que Pedro se chama assim então de escravo, de servo? Depois de nós aprendermos o significado literal de doulos. E lembramos que Pedro é alguém que negou o Senhor Jesus por 3 vezes. E Pedro estava tão autoconfiante que ele desafiou até o Senhor Jesus. E o Senhor o havia dito que Pedro, tu me negarás por 3 vezes antes que o galo cante. Pedro, tão autoconfiante, ele disse: não, Senhor, eu não vou negar. Ainda que todos esses fujam de ti, eu não vou fugir. Não vou te abandonar. Eu morrerei até com o Senhor. O que isso nos ensina de Pedro é que Pedro era autoconfiante, ele era senhor de sua própria vida, era dirigido por sua própria vontade. E como consequência disso, Pedro acabou por fracassar, por ser humilhado, porque negou sim o Senhor por 3 vezes. A autoconfiança de Pedro, o autocontrole da vida de Pedro acabou por levar-lhe ao fracasso, à humilhação. Mas é o mesmo Pedro que aqui diz que sou escravo de Cristo. Quer dizer, já não domina a minha vontade, já não sou escravo da minha vontade.
Já não é a minha vontade que está no alto da minha vida, mas a vontade do meu Senhor Jesus Cristo. É esse mesmo Pedro que se chama de escravo de Cristo Jesus. E é interessante que Pedro ele se apresenta como escravo de Cristo, enquanto os falsos mestres que viriam a essa igreja, eles eram escravos de sua própria vontade. Um exemplo, capítulo 3, versículo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Essa era a característica dos falsos mestres, andavam segundo as próprias paixões. Como também no versículo 19 do capítulo 2, diz, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Esse é o caráter dos falsos mestres. Mas em contraste com esse caráter de perversão, de escravidão às suas vontades, Pedro é escravo do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele apresenta-se como servo, como escravo do Senhor Jesus Cristo. Escravo do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro diz que ele é apóstolo, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E é curioso que Pedro foi o primeiro apóstolo a ser escolhido, em Mateus 10, 1 a 2. Ele foi o primeiro a ser escolhido. Ele foi o líder dos outros discípulos. Ele desempenhou, aliás, um papel de destaque na igreja do primeiro século, na igreja primitiva. E apóstolo, literalmente, significa enviado ou comissionado. Alguém com autoridade para anunciar, para representar alguém. E Pedro teve essa autoridade, porque um dos requisitos para alguém se tornar um apóstolo, em primeiro lugar, ele ter acompanhado o percurso de Cristo Jesus, ter visto a obra, a vida de Cristo Jesus, assim como ver Cristo Jesus ressuscitado. É por isso que eu creio que nos dias de hoje não temos apóstolos na mesma qualidade que Pedro, João, Paulo e outros, porque eles viram a Cristo Jesus. E é importante nós notarmos que quando foi substituído Judas por Matias, um dos requisitos foi que Matias acompanhasse a vida de Jesus Cristo até a sua ressurreição. Então, nos nossos dias, nós não temos apóstolo que viu a Cristo Jesus ressuscitado. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que ele foi o último a ver Cristo ressuscitado. Então, hoje temos apóstolos, sim, no sentido de que são missionários que vão anunciar o Evangelho, mas não na mesma autoridade que Pedro e os outros tinham. Pedro viu a Cristo Jesus e foi constituído apóstolo para anunciar, para representar a Cristo. Esse é o sentido de apóstolo que Pedro usa aqui. Então, essa é a apresentação de Pedro. Logo, o apóstolo Pedro passa a falar um pouco dos destinatários. Não nos dá muita informação, mas somente são homens cristãos. Eles são crentes em Cristo Jesus. Ele fala, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui se refere aos destinatários, ou a quem ele escreve. E ele diz aqui, aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa. E é interessante que o termo que Pedro usa, ele tem dois pontos aqui. Em primeiro lugar, ele fala de que essa fé é igualmente preciosa para todos os crentes. Aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa. E em segundo lugar, ele fala de que essa fé igualmente preciosa vem da justiça de Deus, de Salvador, Jesus Cristo. Vamos então falar um pouco do primeiro aspecto, que a fé é igualmente preciosa para todos os crentes. E a palavra que Pedro usa aqui, é interessante no grego, é isotimo, que significa igual valor ou igual privilégio. Imagine duas moedas, uma um pouco enferrujada e outra não, de 100 kwanzas, por exemplo, aqui em Angola, de 100 kwanzas. Essa moeda, embora que seja enferrujada ou não, ela tem o mesmo valor em todo o espaço, em todo o território angolano, que é 100 kwanzas, é o mesmo valor. E é um termo também utilizado, esse isotimo, é utilizado também no contexto econômico, valor, o mesmo valor. E isso que Pedro usa aqui, a fé dos crentes tem o mesmo valor. A fé de Pedro como apóstolo tem o mesmo valor que a fé de qualquer cristão. Não é o fato de Pedro ser um apóstolo
que lhe dá uma fé mais preciosa ou com mais valor do que nós. Tem o mesmo valor. Os apóstolos não tinham nenhum privilégio ou valor acrescentado ou especial do ponto de vista da fé salvífica. E quando o apóstolo Pedro diz aos que receberam conosco fé igualmente preciosa, esse conosco, isso tem trazido muitas discussões e discordâncias. Um acha que Pedro está se referindo aos apóstolos e outros acham que Pedro está se referindo aos judeus. Mas eu acho que Pedro aqui se refere exatamente aos apóstolos. Por quê? Porque às vezes que Pedro usa o plural nessa epístola, ele se refere especificamente aos apóstolos. Exemplo, capítulo 1 ainda, no versículo 16 diz: porque não vos demos, no caso vos, está no plural, a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós, novamente no plural, nós mesmos, fomos testemunhas oculares da sua majestade. No versículo 17, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós, novamente em plural, nós a vimos quando estávamos, novamente em plural, com ele no Monte Santo. E é interessante que Pedro usa aqui o plural aos que conosco, ele diz nós. E o cenário aqui é uma referência ao Monte da Transfiguração em Mateus 17, onde estavam lá João, Tiago e Pedro. Somente os 3 discípulos de Cristo Jesus estavam lá naquele monte. E eles viram a majestade de Cristo. No caso, é possível que Pedro aqui, ao se referir aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa, se refira aos apóstolos. No caso, os apóstolos têm a mesma fé preciosa, o mesmo valor de fé que todos os crentes. É uma mesma fé. Pois a fé vem de Deus e não vem de nós. E a verdadeira fé salvadora não está associada a cargos ou não pode ser medidos por cargos ou qualquer outra coisa, mas a fé é igualmente preciosa, tem o mesmo valor aos olhos de Deus. Pois diz a palavra de Deus que não há mais grego, não há escravo, não há livre, não há cita, não há mulher, não há homem, todos somos um em Cristo Jesus. Portanto, temos a mesma fé que recebemos da justiça do nosso Deus. É por isso que Pedro diz que é preciosa para todos os crentes. E meu pai sempre diz que nós somos iguais diante dos olhos de Deus. Embora que temos ministérios distintos, mas temos o mesmo valor. Os crentes estão iguais em valor aos olhos de Deus. Em segundo lugar, ele diz que essa fé que é preciosa vem somente da justiça de Deus. No versículo 1 ainda, no final. Tiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus Salvador, Jesus Cristo. O termo que Pedro usa aqui é lakshana, que obtiveram, lakshana, que significa ganhar com a vontade divina. Uma ilustração. Lembremos quando Judas foi substituído por Matias, em Atos 1, versículo 16 a 26, os discípulos, em primeiro lugar, oraram a Deus, pedindo que Deus revelasse a sua vontade, ou seja, aquele que substituiria a Judas, e eles disseram algo interessante. Eles oraram a Deus e lançaram sortes. Primeiro oraram, pedindo a vontade de Deus, e lançaram sortes, ou seja, eles queriam que a vontade de Deus fosse revelada por meio de lançar sortes. E essa prática também foi usada no Antigo Testamento, lançar sortes lá em Jonas, lá em 1 Samuel, quando Samuel vai à casa de Jessé. Então, é um meio pelo qual a vontade de Deus é revelada. Então, a questão não é ganhar pela vontade de Deus, a vontade de Deus está envolvida nisso. Então, nós ganhamos a fé pela vontade de Deus, não foi a nossa própria vontade. Por meio da justiça de Deus, de Cristo Jesus, todos os homens recebem a fé salvadora. E Pedro aqui não se refere à fé como um corpo de verdade do Evangelho, mas olha diretamente a fé salvadora, que é um dom de Deus, que é otorgada por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz. A justiça, a perfeita justiça de Cristo é imputada a nós. E todos os homens pecaram contra Deus. Romanos 3:23, todos pecaram. Então Deus olha a todos com o mesmo pé de igualdade e dá a mesma fé a todos. Judeus e gentios são justificados da mesma forma. Então a fé preciosa é igual
para todos e ela vem somente da parte de Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 3, 27, de que onde está o orgulho? Onde está a jactância? Ele diz, de todo foi excluído. Por que lei? É por lei das obras, não pela lei da fé. Portanto, somos justificados da mesma forma diante de Deus. E essa fé que vem da justiça do nosso Deus, não na nossa própria justiça. Não na nossa própria justiça. E esse é um dos textos que mostra com clareza que Jesus Cristo realmente é Deus. Veja só o que Pedro diz, da justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sem sombra de dúvida, Pedro não cometeu aqui um erro, ele, na sua mente estava claro de que Jesus Cristo realmente é Deus, Deus e Salvador, Jesus Cristo. Note que Pedro não diz Deus ou Salvador, Jesus Cristo, mas diz Deus e Salvador. Ele é Salvador e Ele é Deus. Assim como em Romanos 9,5, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9,5. E também em João 20, 28, quando Tomé respondeu a Cristo e disse, Senhor meu e Deus meu. São muitos textos que nos mostram que Jesus Cristo é Deus, e esse é um dos textos também, com clareza, nos mostra isso. Agora, a última parte, no versículo 2, o apóstolo Pedro ele deseja graça e paz aos seus ouvintes. E graça é a palavra grega charis, que Paulo usa muitas vezes também, e se refere ao estado atual dos crentes em Cristo Jesus. E por meio da fé em Jesus Cristo obtemos acesso à graça, como está em Romanos capítulo 5. Nós obtemos graça. E Romanos 5 mostra-nos os benefícios da justificação. E o primeiro é paz com Deus, depois graça. Temos graça, é o favor imerecido da parte de Deus. É a posição segura do crente enquanto vive a vida cristã. É um favor que nós não merecemos. E Pedro diz graça, charis e shalom, ou paz, no grego eirene. E não meramente um sentimento subjetivo de paz de espírito, mas é sobretudo uma posição objetiva no relacionamento com Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, estamos separados de Deus, estamos em conflito com Deus, mas agora, por meio da graça, que favor é merecido, nós temos paz com Deus. Então, paz é o resultado da graça. Sem graça não haveria paz com Deus. Então, nós temos paz com Deus, temos um relacionamento com o nosso Deus agora, por meio da morte de Cristo Jesus. E Pedro, ele não somente mostra o seu desejo de graça e paz, que superabundem em você, que vocês sejam multiplicadas, mas ele mostra-lhes o caminho para receberem graça e paz, que é exatamente o pleno conhecimento de Jesus Cristo, como vemos, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Este é o instrumento para recebermos graça e paz. E alguém poderia perguntar a Pedro, como receber graça e paz? Pedro responderia, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Conhecer plenamente a Cristo. A palavra que Pedro usa aqui é epignosis, que não é a palavra básica para conhecimento, que é gnosis, mas é epignosis. Esse prefixo epi, ele dá uma ideia de um conhecimento empírico, um conhecimento completo, pleno, não somente um conhecimento, mas um conhecimento pleno e completo de Jesus Cristo. Um conhecimento relacional, íntimo, experimental com Jesus Cristo. E Pedro aqui não está dizendo que a religião cristã é somente algo intelectual, mas é algo experimental. Nós experimentamos na prática, nós conhecemos na prática Cristo. E é por causa desse conhecimento que Paulo, em Filipenses 3, 11 ao 10, ele considerou tudo como refúgio, como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, todo cristão é chamado a conhecer intimamente a Cristo Jesus. E até eu poderia aqui descrever um pouco mais sobre epignose, pois tem um significado muito amplo, mas devido ao nosso tempo não vamos a tempo, não vamos ser capazes. Portanto, o que nós devemos reter é que epignose é um conhecimento experimental, um conhecimento crescente, um conhecimento que vai além, um conhecimento profundo sobre um assunto específico. Então, Cristo Jesus. E é o conhecimento de Cristo que nos dá graça
que nos dá paz. É o conhecimento de Cristo Jesus. Amados irmãos, então, com isso nós aprendemos, em primeiro lugar, que devemos buscar sempre a humildade. Sabemos quem é Pedro, que fez milagres, foi um grande apóstolo, mas se apresenta como sendo servo. E na nossa época, poucos aceitam essa denominação de serem servos. Todos querem cargos, títulos, apóstolos, profetas, mas ninguém quer ser chamado de servo de Deus. E muitas vezes nós ouvimos acerca de pessoas chamando-se servos de Deus, mas usam esse termo servo de Deus numa perspectiva de referir-se a um cargo, ou eu sou pastor, ou um profeta, então sou servo de Deus, mas nunca no sentido em que Pedro usou aqui, que é de submissão a Cristo Jesus, que é de servir a Cristo Jesus como Senhor de sua vida, de ter as suas vontades dominadas pela vontade de Cristo Jesus. Portanto, devemos buscar sermos humildes, como Pedro é humilde aqui, buscarmos sermos servos, deixarmos Cristo como Senhor de nossas vidas. E é curioso que no livro de Atos, apenas 2 ou 3 vezes o Senhor Jesus é chamado de Salvador. E 93 vezes, se não me engano, é chamado de Senhor. Então, Jesus é não somente Salvador, mas também Senhor de nossas vidas. Devemos ser seus escravos, seus servos que fazem a sua vontade. E também, em último lugar, nós devemos buscar conhecer mais a Cristo. E conhecemos Ele nas Escrituras. Quanto mais aprendemos dele, mais nós conhecemos Ele, mais graça e paz nos serão multiplicadas. E nada se compara ao facto de conhecermos mais a Cristo Jesus. Graça e paz serão multiplicadas somente no pleno conhecimento de Cristo. Que busquemos conhecer mais a Cristo, nos aprofundarmos mais no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Pai, nosso Deus, obrigado por este dia, pela Tua bendita palavra que nós ouvimos, ó Pai, que nos edificou. Nos ajude, ó Pai, a sermos servos, tal como o apóstolo Pedro, Paulo, Tiago, foram pessoas humildes, ó Pai, que reconheciam que estavam debaixo da Tua vontade. Isso faça também conosco, ó Pai, que busquemos mais conhecimento, graça e paz nos sejam multiplicados no conhecimento de Cristo Jesus. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nos abençoe na próxima sessão que vamos apresentar para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, nosso querido Senhor e Salvador. Amém.